Oi, tudo bom? Hoje o Sobre Política fala sobre educação, uma área que está em constante transformação. A tecnologia avança e abre novas possibilidades de aprendizado, mas ainda enfrenta desafios de acesso e qualidade. Escolher entre ensino técnico e superior virou algo estratégico. Com o mercado cada vez mais dinâmico, a qualificação profissional se adapta às novas demandas. A educação à distância cresce em ritmo acelerado. Com mais cursos disponíveis, também aumenta a preocupação com a qualidade do ensino. Regras, recomendações e boas práticas já existem para garantir o aprendizado real pela internet. Aqui no estúdio vamos conversar sobre o futuro da educação com um professor universitário. E ainda como o poder público pode contribuir com esse debate. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. O ensino à distância tem aumentado rapidamente, proporcionando acesso a milhões de brasileiros. Mas é importante garantir que esse crescimento seja acompanhado de qualidade. Um tema que tem se tornado uma prioridade para muitas instituições que buscam se adaptar às novas exigências do mercado. Na reportagem a seguir, a gente entende como as práticas educacionais estão se reinventando. Leonardo, de 20 anos, está no segundo ano de Engenharia de Computação na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. A decisão de cursar uma faculdade remota veio após a pandemia. Na modalidade EAD, ele consegue conciliar os estudos com o trabalho. Então eu consegui negociar com o lugar onde eu presto serviços, que no período da tarde eu trabalharia para eles e no período da manhã eu fiquei com o horário reservado para as questões acadêmicas, para assistir às aulas, fazer as atividades. Com autonomia para decidir o horário e o local dos estudos, a rotina na educação à distância exige disciplina. E Leonardo concorda. É preciso ter ainda mais determinação e comprometimento para aprender. Isso envolve a determinação do aluno do EAD, a disciplina que ele tem que ter para muitas vezes usar um cômodo que não é de estudos, como um quarto, uma sala, e ele vai ali, tem que ficar lá até terminar os estudos e concluir semana por semana o plano que tem na Univesp. A Univesp é a primeira universidade pública virtual do Brasil. São oferecidos 9 cursos gratuitos em áreas de licenciatura, computação e negócios e produção. Apesar dos 432 polos espalhados por 373 municípios do estado de São Paulo, o ambiente de aprendizado é virtual, com aulas gravadas que podem ser assistidas a qualquer momento. A partir do que o aluno se matricula na Univesp, ele tem toda uma grade de estudo, ele vai no polo somente para fazer a prova. Porém, como o polo é um polo de apoio, ele também pode estudar lá. Lá ele tem internet, tem computador, como é essa sala aqui. Essa sala é um ambiente de apoio. A educação à distância vem crescendo no Brasil de acordo com o Censo 2023. Nos últimos 10 anos, o número de cursos na modalidade EAD aumentou 700%. Um crescimento que vem levantando uma série de questionamentos sobre a qualidade do ensino. A questão do EAD é que, como a gente teve esse pico de alunos, uma alta muito grande de alunos em pouco tempo, a gente ainda tem deficiência na questão de regulamentação da qualidade do curso. E isso é uma questão que o mercado educacional, o governo tem a consciência, não é um ponto que as pessoas não sabem que está acontecendo, e muita gente que entende de ensino superior, de educação à distância, está trabalhando para conseguir regulamentações para garantir a qualidade, seja numa certificação que o aluno tem que cumprir depois da graduação, seja na própria avaliação do aluno ao longo da graduação. Dos 9,9 milhões de estudantes matriculados no ensino superior no país, 49% cursam a modalidade à distância, segundo o IBGE. De acordo com essa especialista em educação, a facilidade logística e os custos mais baixos das mensalidades estão entre os motivos para a escolha do modelo EAD. Muitos dos alunos que estão contribuindo para esse número tão alto de matrículas no EAD que a gente tem hoje em dia, são alunos que não estariam na faculdade se eles não tivessem a opção do EAD.
alguns por questão de distância, que moram em áreas muito afastadas, outros por questão de logística mesmo, por trabalhar durante o dia inteiro, em turnos diferentes. Então, muitos, inclusive já tem pesquisa que mostra isso, a maioria dos alunos que conclui o EAD são esses alunos que eles não fariam a faculdade se eles não tivessem a opção de fazer à distância. Mas um levantamento do Ministério da Educação aponta que 26% dos cursos EAD avaliados conseguiram notas satisfatórias nos indicadores de qualidade da educação superior. Enquanto no ensino presencial, mais de 38% dos cursos atingiram boas notas. A especialista em educação ressalta a importância de inserir na grade do curso momentos de interação entre alunos e professores. A faculdade oferecer para o aluno recursos para ele conseguir se organizar, gerenciar o tempo, ter ali acompanhar também o quanto ele está evoluindo, são estratégias que fazem com que a qualidade do ensino, a qualidade do aprendizado do aluno seja melhor também. E o ensino à distância é um tema debatido na Câmara Municipal. Para o vereador Cláudio Apolinário, membro da Comissão de Educação, o grande desafio da modalidade EAD é a fiscalização da qualidade dos cursos oferecidos nas universidades. Esse é o grande desafio, é fazer a fiscalização para que os cursos tenham a grade horária, a grade curricular adequada, para que o aluno, ao chegar ao final do curso, ele tenha efetivamente o aprendizado. Agora, também não dá para a gente dizer que o curso presencial ele também tem a excelência do aprendizado. Você vai ter muitos alunos que vão para o presencial e saem do presencial sem aprender nada, ou seja, ele faz as provas, cumpre o currículo, tira o diploma, mas ele também não avança. Então é um misto entre as instituições e também o desejo do aluno de aprender de forma efetiva. E Leonardo, que se forma daqui a 3 anos em engenharia de computação, acredita no potencial do ensino à distância. Para ele, o modelo EAD é uma ferramenta de democratização do conhecimento. É um formato muito democrático que possibilita a qualquer lugar, se você tiver acesso à internet em um espaço reservado, você consegue sim assistir às aulas, consegue estudar, consegue aprender. É importante a gente ter em mente, né, Matheus, que a educação está presente em todas as fases da nossa vida, a infância, adolescência e também na fase adulta. A educação tem se tornado cada vez mais comum, frequente, né, estudar em outras fases da vida também, né? Na fase adulta, a educação continua se transformando. A gente falou sobre ensino à distância. Com a popularização do ensino à distância e também a democratização da educação, surge a necessidade de pensar cada vez mais na qualidade desse ensino. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai continuar falando no programa de hoje. Hora do primeiro intervalo no Sobre Política, a gente já volta. O Sobre Política está de volta e o avanço da tecnologia na educação abre portas para novas formas de ensino, desde ferramentas digitais em sala de aula até o crescimento do ensino à distância. Mas acompanhar essa transformação exige planejamento. E para falar sobre essas expectativas, recebemos no estúdio o professor da Universidade do Vale do Paraíba, Carlos Laós, doutor na área de sistemas digitais. Bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, a tecnologia já existe na educação, já é uma realidade, mas não é novidade dos tempos atuais. Ela já era utilizada em anos anteriores. Como surgiu essa necessidade? Como a tecnologia surgiu na educação e como ela evoluiu até aqui? Bom, isso vem lá dos anos 70, né, quando o governo, né, de uma forma geral, queria levar a educação para áreas mais remotas do país, né, que era inacessível, às vezes, levar uma escola, né? E aí começou a se pensar numa forma digital, que era, quer dizer, nem era digital, era analógica naquela época, lançamento de satélites para poder viabilizar o telecurso segundo grau e tudo em áreas como a Amazônia e áreas mais remotas. E aí começou-se a, vamos dizer, seria o precursor dessa tecnologia na educação, as aulas pela televisão. Depois, obviamente, que com a introdução dos computadores nos anos 80, isso viabilizou através dos microcomputadores na casa das pessoas, começou a se popularizar. E aí sim começou a ter as plataformas de ensino à distância via computador. Mas até o telecurso, até os anos 2000, funcionou e ainda, né, tem muitos cursos pela televisão. Mas aí com os computadores, a forma já se amplificou bem maior, né, de maneiras de se colocar o ensino à distância, vamos dizer assim, né? E hoje a gente sabe que tem diversas plataformas, não só
de ensino médio, ensino superior e microcursos, tudo disponível pela internet, vamos dizer assim. A gente fala de futuro da educação, não tem como a gente não citar a tecnologia, que é o que a gente está falando aqui agora. O uso da inteligência artificial nesse contexto de criação de planos pedagógicos, de apostilas, de textos educativos. Como a inteligência artificial está sendo utilizada nesse contexto e qual o desafio para os professores na questão de ensinar os alunos, na questão de trabalhar o senso crítico, ou seja, inteligência artificial facilita processos, mas como garantir que esse aluno continuará tendo o senso crítico? É um desafio muito grande a gente usar essas ferramentas de IA, tanto para geração de conteúdo, né, que a gente sabe que ela pode alucinar, né, que a gente fala gerar conteúdos inadequados ou então errados mesmo, né? Então, eu acho que ela é uma ferramenta facilitadora, a gente não tem como negar isso, né? O que se espera é que o professor, o pessoal da área de educação, façam devido à revisão do material e também na hora de empregar isso com o aluno, ele dê explique, né, dê o devido senso crítico para ele poder usar e ver o que for gerado a partir disso de uma forma mais crítica, de uma forma mais contextualizada, porque ainda é uma ferramenta que está em desenvolvimento, ela ainda comete erros, né? Então isso tudo tem que ser trabalhado com muito cuidado. E uma coisa também que eu acho que é importante frisar é que a ferramenta de IA, ela tanto para gerar conteúdo, mas para também acompanhar, fazer a gestão do aluno. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se vê onde ele tem deficiências, ela pode ser uma ferramenta que vai ajudar a monitorar como é que ele está produzindo as respostas, tá? Pode também ser eficiente para o professor também acompanhar esse aluno remotamente, né, de ver como é que está o perfil daquela classe, daquele projeto que está sendo empregado. Então, ela é uma ferramenta que tem diversas possibilidades de atuação, não só na gestão de conteúdo, mas também na gestão do aluno e da aula como um todo. Então, assim, são diversos desafios. O que a gente tem que lembrar também é que como ela apareceu agora e está muito rápido a sua, vamos dizer, popularização, demanda esse cuidado a mais que a gente tem que ter para ter garantias de que o aluno vai absorver corretamente, vai ter senso crítico para analisar o que está sendo produzido de resposta, saber perguntar para a ferramenta, né? Então usar, e o professor também se apropriar de forma correta desse modelo, porque a gente sabe que tem um professor que ainda tem uma certa resistência com as ferramentas tecnológicas. Então tudo tem que ter uma preparação, e isso está acontecendo com o carro andando, né? O cara tem que aprender a dirigir com esse carro andando. Esse talvez seja o maior desafio. Professor, a gente tem aqui no Sobre Política a participação da população também, né? A gente convida as pessoas a participar dando a opinião delas a respeito do assunto que a gente está discutindo aqui hoje, no caso, o futuro da educação. Vamos conferir o que o pessoal falou a respeito? Olha, tem os dois lados, tá? Se a criança souber utilizar, depende da idade, ela ajuda. Mas tem com um certo limite. Acho que tudo tem que partir do limite. Ajuda com limite. Você acha que todas as crianças, os jovens têm acesso ao mesmo nível da tecnologia ou acha que não? Não, todos não. Até mesmo você vê a diferença em escolas. Escolas utilizam iPads, outras não. Então você vê já a diferença na parte escolar. Por exemplo, hoje em dia tem muitos meios para você fazer estudo, para você ter mais, aprimorar mais, né, essa parte. E tem gente que não tem o mesmo acesso, né? Por conta que algumas coisas são pagas, outras não. Você acha que todo mundo vai ter o mesmo acesso à tecnologia ou por questão de renda não vai ser todo mundo, né? Claro que não. Infelizmente, né, as classes menos favorecidas sempre ficam lesadas. Então, eu acho que tem que ter muito incentivo, principalmente para as classes menos favorecidas, para que eles tenham as mesmas oportunidades nessa vida. É bem o que a gente estava comentando, né? Quer dizer, acesso à educação remota não quer necessariamente que é democrático, né? Depende de tecnologia, depende de internet. A gente viu isso na pandemia, de certa forma, alguns anos atrás, né? Quando fez todo mundo ficou em casa e aí o cara teve aula remota e tinha gente que não tinha internet, que morava em uma zona mais rural ou tinha internet muito ruim, que não conseguia acompanhar a aula totalmente. Então, a tecnologia ela tem que ser associada com políticas públicas
para que você dê recursos mínimos. É claro que está barateando, né? Muita gente, hoje a maioria das pessoas tem algum recurso de telefonia móvel na mão, isso está facilitando. Mas tem que ser estimulado e tem que ser, de certa forma, garantido que o aluno tenha acesso a esse recurso. E seria o mínimo. E, de novo, a partir disso, a gente também tem que fazer com que ele use de uma forma correta, apropriada, para que ele absorva de uma forma melhor, né? Não aceite conteúdos sem um senso, como a gente falou, senso crítico, sem analisar, porque também a gente sabe que a internet ainda ela tem vieses, né? Que vai trazer conteúdo racista, conteúdo errado, isso tudo, né? Tem um estudo da Unesco muito interessante que ele está falando de como é que você vai usar a IA para educação, e ele fala assim que, observa bem, onde estão as fontes de dados onde a IA vai buscar? Nos países mais ricos. Onde são esses países? Então, lá na Europa, América do Norte, tá, onde tem mais data centers, onde tem tudo. Então, quando esse acúmulo de dados que tem lá, não é o mesmo que o acúmulo de dados que tem na América do Sul, na África, alguns países da Ásia. Então, quando ele vem com uma resposta, ele vem com esses vieses. Porque está lá, né, no continente mais rico, no continente que tem mais acesso à informação. Então, isso tudo traz esses problemas, que a gente tem que minimizar também, né? Os países têm que se apropriar desse tipo de plataforma para poder fazer essa IA virar mais democrática e ter mais a capacidade de entender essas outras sociedades. Ou seja, a discussão não está mais se podemos utilizar a tecnologia, mas como a utilizaremos. Isso. De que forma? De que forma. E nessa reta final do nosso bate-papo, professor, qual o tamanho dessa discussão de como utilizá-la, como utilizar a tecnologia da melhor forma possível e quais as suas expectativas para o futuro da educação? Bom, o que eu acho é o seguinte, a sociedade toda tem que se mobilizar para isso, né? De alguma forma tem que se organizar, né? Para poder até se articular para poder pressionar de alguma forma para que seja discutido isso. Né? Desde isso em todas as esferas, porque a educação faz parte de toda, né? Não é própria só da escola, é de toda a sociedade que se movimenta para garantir que você tenha acesso, como a gente falou, né? Que você tenha recursos de conteúdo presentes lá para poder essas ferramentas poderem serem mais adequadas, né? E que você tenha alunos melhores preparados para dentro, né, desse contexto e aproveitar o máximo possível das ferramentas, né? Então tem que ter acesso, capacidade de absorção adequada, né? E mecanismos, de novo, de treinamento, de regulamentação. Até que ponto a gente vai pode usar um celular, né? Em sala de aula, por exemplo, no nível superior, já que no nível médio já está regulamentado. Então a regulamentação também vira associada com essas tecnologias, que ela anda sempre, né, atrás, né? A tecnologia está mudando muito rápido e as normas, os regulamentos e as orientações não conseguem alcançar. E esse gap que acontece aí, que é onde a gente tem pode acontecer de uma geração inteira ficar sem ter essa cobertura apropriada. Perfeito, professor. Agradeço a sua presença. Muito obrigado pela sua presença aqui no seu oportunidade. Tá, obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo à TV Câmara. Marvin, legal a gente entender toda essa evolução da tecnologia. Como a gente destacou aqui, não é uma coisa de agora. Surgiu lá atrás, na televisão ainda. Tecnologia vai mudando, a educação também. Certamente, o futuro também vai mudar. O que a gente conhece hoje vai ser de uma forma totalmente diferente daqui a uns anos. Exatamente. É importante a gente entender como nós vamos nos relacionar com essas mudanças, né? Entender e fazer parte dessas mudanças, como disse o professor. Gente, Sobre Política faz agora mais um intervalo. Já a gente volta. Estamos de volta com Sobre Política e hoje o tema é o futuro da educação. E agora o foco é a educação básica. Olha só, uma pesquisa do Datafolha mostra que 7 em cada 10 estudantes pretendem estudar e trabalhar durante o ensino médio. Esse é um dos entraves para que o ensino integral, que é defendido como um possível caminho para melhorar a aprendizagem, tenha uma maior adesão dos jovens. Segundo esse levantamento feito com jovens de 14 a 16 anos, 26% acham o período integral muito cansativo, 20% dizem que quer trabalhar e ter independência financeira,
15% não tem tempo para outras atividades não profissionais, como cursos e práticas de esportes, e outros 14% afirmam que não têm vontade de ficar mais tempo na escola. Esses números, eles são vistos como uma forma da gente entender a percepção que os jovens têm hoje da educação, né? Cada vez mais comum ouvir ali uma certa dificuldade em entender a importância da escola a longo prazo, entender um pouco desse cenário. E a gente foi procurar um especialista, foi procurar uma pessoa que entende do assunto para explicar mais para a gente a respeito. Há uma visão de que a escola não vai trazer nada, o que não é verdade. Quem completa o ensino médio tem ganhos salariais e quem completa o ensino superior mais ainda, e ganhos salariais razoavelmente importantes. Então, ele tem uma visão distorcida do que vai representar para ele a conclusão do ensino médio, mas há também um alerta para nós. Será que esse ensino médio está, de fato, sendo significativo para esse jovem? Ele vai ganhar mais se ele fizer, mas não é só isso. O durante também conta, o que ele aprende, de fato, na escola. Importante a gente ter essa percepção também, né, Matheus, de como as pessoas enxergam a educação também, né? Sim. Bom, formação técnica ou diploma universitário. O mercado de trabalho está mudando e a qualificação profissional também. Com tantas opções, é preciso escolher a formação que melhor se encaixa na sua carreira. Pois é, Marvin, a tecnologia tem um papel fundamental nessa decisão, preparando os estudantes para as novas demandas. Na reportagem a seguir, a gente entende mais sobre as exigências das empresas e o futuro das modalidades de ensino. Ao fim do ensino médio, quase todo jovem tem uma coisa em mente: qual vestibular prestar. Mas também tem quem volte as atenções para os cursos técnicos. O Emanuel é um exemplo. Aos 20 anos já pensa no futuro e se matriculou num curso técnico de mecatrônica. Os estudos já renderam frutos e há 1 ano e 3 meses ele garantiu um estágio em uma fábrica da cidade. Bom, pretendo aproveitar toda a bagagem que o Senai me proporcionou, que esse estágio me proporcionou também, buscar uma outra oportunidade de trabalho e dar continuidade nos estágios, cursando tecnólogo em mecatrônica, que é a área que eu escolhi de atuação. E esta não é só uma realidade do Emanuel. Aqui, nessa unidade do Senai, quase 1.000 alunos buscam a qualificação técnica. Muitos ainda atrelam o curso técnico com o ensino médio. É possível trazer a tecnologia, os conhecimentos práticos a esses alunos, que vai ajudar na inserção desses alunos no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Ele alinha a teoria com a prática, atendendo às necessidades e às demandas da indústria. Para Maria Angélica, especialista em educação, o ensino técnico pode ser considerado, sim, uma porta de entrada mais rápida para o mercado de trabalho. Hoje a gente vê uma demanda ainda muito grande, sobretudo dos alunos mais das camadas populares, né, para fazer o curso técnico, buscando o quê? Por meio do ensino técnico, ele entra no mercado de trabalho e vai ser uma oportunidade para depois, consolidado no mercado de trabalho, ele bancar os seus estudos, né, na faculdade, universidade, no 3º grau. Embora o ensino técnico seja garantia do primeiro emprego e uma condição de salário melhor para o jovem trabalhador, Maria Angélica acredita que o diploma do ensino superior ainda é um diferencial no mercado de trabalho que busca mão de obra mais especializada. E no mercado de trabalho ele percebe que só esse ensino técnico às vezes não basta, porque nós estamos numa sociedade extremamente focada em conhecimento, uma sociedade complexa, onde a mão de obra especializada se faz cada vez mais necessária. A gente percebe aqui na universidade que eles vêm justamente por a necessidade de complementar, de aprofundar os conhecimentos da sua área. Ensino técnico ou superior? Cada modalidade tem a sua característica, mas uma não é excludente da outra. Aliás, elas podem ser até complementares. Estudos mostram que muitas pessoas que têm ensino técnico também concluíram pelo menos uma faculdade. Foi este o resultado de um levantamento feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. De acordo com o estudo,
o número de jovens matriculados em um curso superior que concluíram o ensino técnico era maior do que o de estudantes que concluíram apenas o ensino médio. A gente acompanhou esses trabalhadores na RAIS, né, que é o Registro Administrativo do Ministério do Trabalho. Então, quem estava trabalhando e tinha alguma ocupação técnica, a gente olhou que o percentual de pessoas que tinham nível superior ao final de 11 anos era maior do que as pessoas que não tinham entrado nessas ocupações, né? Se a gente pegasse quem tinha ensino médio e a mesma idade, aí a gente foi seguindo esses grupos ao longo do tempo. Esse foi um resultado que a gente encontrou, né? E esse é o caminho que o Emanuel pretende seguir em breve. Quando concluir o curso técnico, em agosto deste ano, quer aproveitar o aprendizado para iniciar uma faculdade também na área de mecatrônica. É uma continuação dessa etapa, né? Para, de certa forma, crescer na hierarquia corporativa. E para que os jovens tenham mais oportunidades em ensino técnico e superior, a vereadora Juliana Fraga, relatora da Comissão de Educação da Câmara, acredita que as ofertas de cursos devem ser maiores. As pessoas procuram, elas querem, se interessam, mas às vezes não sabem nem o caminho. Porque, por exemplo, nós temos instituição como o Instituto Federal, que oferece, só que é pouquíssimo divulgado, né? Então, eu acho que a cidade tem que ter esses locais onde tem essas ofertas de ensino técnico e superior e mostrar para a população. A vereadora também acredita que é papel do poder público ajudar na divulgação da oferta desses cursos. Divulgação e também cobrar do executivo que divulgue, né? Não dá para divulgar só o que é da prefeitura, tem que ter um olhar no geral, o que é ofertado pelo Estado, como a FATEC, como a ETEC, os institutos, o Instituto Federal, que é federal, então assim, e o municipal, o CEPAS. Então tem que ter a propaganda de todos, para que a oferta, para que as pessoas tenham a opção e busquem, né, o que mais ali lhe agrada. A educação continua sendo algo importantíssimo para a qualificação e para o mercado de trabalho. A discussão agora, Marvin, é como essa educação vai se dar. A gente trouxe agora um debate sobre ensino técnico e ensino superior. Sim. Ambos são importantíssimos, cada um para um foco diferente. Exatamente. Como a gente disse no começo do programa, né, hoje em dia é cada vez mais comum a gente continuar estudando e estudando e estudando durante toda a vida. Então, ter essa percepção do impacto que a educação tem, que a tecnologia tem na educação e como ela vai se transformando, né? Tanto a tecnologia quanto a educação é muito importante. E volto a dizer, vai continuar se transformando. O que a gente debateu aqui hoje vai mudar daqui a um tempo. Exatamente. Então, muito provavelmente, esse vai ser um tema do Sobre Política no futuro. Com né? certeza, continuaremos falando disso. Mas por hoje a gente encerra por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Se quiser reassistir ou conferir outro programa aqui da TV Câmara, é só seguir a gente lá no YouTube, é o youtube.com/tvcâmara-sjc, mesmo endereço das nossas redes sociais, @tvcâmara-sjc. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.